Queridos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Muito bom dia. Que o nosso Deus possa conceder a cada um de vocês um domingo de paz, de bênção, bondade e graça a você e a sua família. Estamos começando mais uma EBD, a EBD aqui da família DM, e hoje estaremos com a presença do pastor Carlos Irã, que estará ministrando a palavra de Deus sobre o tema Melquisedeque, o Rei de Justiça. É um tema muito importante dentro da Bíblia Sagrada e nós vamos nos aprofundar hoje através dos ensinamentos do pastor Carlos Irã. Em instantes estaremos chamando ele. Nós certamente nesta noite estaremos sendo, nesta manhã, meu Deus, nesta manhã estaremos sendo edificados pela palavra de Deus. Então aproveite aí, convida mais alguém, já estou vendo aí o Gustavo, convida mais alguém no direct para que nós possamos crescer aqui no conhecimento da palavra de Deus. E eu creio que vai ser uma manhã muito proveitosa, aonde o Senhor irá nos ensinar mais da sua palavra. O Senhor irá trazer ensinamentos importantes e nós seremos certamente edificados pela palavra do Senhor. Louvamos a Deus também pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Elias Araújo, e a nossa querida missionária Adna Araújo, aonde esse casal tem sido utilizado por Deus para abençoar vidas, para empreender uma obra de grande envergadura no reino de Deus. Então, nós estamos nesta manhã, daremos início ao ensinamento da palavra em instantes e aproveitamos para reforçar o convite para que vocês possam estar convidando mais alguém. Shirley, Deus abençoe, bom dia. Shirley, que já foi também ovelha, né? Do pastor Elias e do pastor Carlos Irã. Manda paz para Rafinha, para Eliane, enfim, para toda a família, Ramon. Deus em Cristo vos abençoe. A Aruana já está aí, Deus abençoe. Evangelista Magna também, Deus em Cristo vos abençoe. Evangelista Valdécio, agradecemos pela confiança, ele que é o superintendente da EBD. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família que amamos. Está também já o Pedro já está na área, Deus abençoe, Pedro. Queridos, convide mais alguém no direct para que a gente possa darmos início. Evangelista Valdécio, eu não tenho... Está aí já a diaconisa Adriana Dias, manda um abraço para o meu amigo Diácono Dias também. Eu não tenho o dom de cantar, ok? Então, se o nobre querido amigo puder nos ajudar, nós estaremos adorando a Deus, com cânticos também. Se sim, coloca um sinalzinho aí, que aí eu te chamo. Se não, nós iremos já em instantes passarmos para a palavra de Deus. Hoje à noite nós teremos o culto da família também, onde Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Deus tem algo muito proveitoso. Então, nesta noite, não fica de fora não. Aproveita e vamos receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós. Adriana, Sara também está conosco, Deus abençoe a Sara. Valdécio pediu 2 minutinhos, nós vamos chamar então Valdécio, evangelista Valdécio, para estar conosco, adorando ao Senhor
nesta manhã, e daqui a pouquinho estaremos chamando o pastor Carlos Irã. Nós iremos adorar a Deus com o hino da harpa cristã e em seguida estaremos convidando o pastor Carlos Irã, que estará ministrando a palavra de Deus. Ok? Lembrando que aqueles que ainda não conhecem, dia de terça e quinta são os dias na semana que nós temos os nossos cultos também oficiais, terça da edificação e quinta com Deus, ok? Vamos estar convidando o evangelista Valdécio em instantes para estar adorando ao nome do Senhor Jesus. E hoje o tema é sobre Melquisedeque. Pastor Miqueias, Deus abençoe em Cristo. Hoje o tema é sobre Melquisedeque, o Rei de Justiça. E nós vamos aprender aqui certamente da palavra do Senhor. Ana Isabel, evangelista Ana já está aqui também. Deus em Cristo abençoe. Aleluia. É uma forma também de evangelizar, este convite que nós fazemos, ou pedimos, solicitamos também para os irmãos fazerem sempre pelo direct, é uma forma de estar evangelizando aquele amigo não crente, mas um EBD, sim. EBD iniciou também com essa finalidade de alcançar e educar pessoas que não tinham ou não conheciam a fé em Cristo. Então nós iremos agora, nesse momento, chamar o nosso querido evangelista Valdécio para, juntamente conosco, estar adorando a Deus com o hino, e em seguida estaremos passando ao estudo da palavra sem mais delongas. Evangelista Valdécio, vamos aguardar aqui a conexão. Deus seja louvado. Aguardando aqui, pastor Elias já chegou também aí na área. Deus abençoe, meu pastor. Um beijo no coração. Agradecemos também pela confiança de estarmos aqui, aguardando o evangelista Valdécio. Pastor Israel, paz, querido. Seja bem-vindo, é o pastor da ADM Marcos Freire 1. A paz do Senhor, pastor. Ô, Glória, a paz do Senhor, meu amigo. Sempre de improviso aqui no meu quarto. Amém. Mas vamos louvar a Deus. Com certeza. Amém? Amém. Então, Um hino para a gente adorar ao nome do Senhor e em seguida a gente parte para a palavra. Sim. Mas eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e louvar a Deus por sua vida e pela vida do pastor Carlos Irã, que será um instrumento de Deus para nossas vidas nessa manhã. Vamos louvar a Deus. 77, guarda o contato. Amém? Ser o vencedor. Vou voltar aqui. Tá ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Me ouve bem? Perfeito, sim. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Que Deus abençoe. Vamos para o pastor Carlos agora, não é isso, pastor? Isso mesmo, pastor Valdécio. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Abraço. Abraço. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nízia, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Maria, tia Nelma, quem mais? ADM Marcos Freire 3, que é dirigida pelo pastor Geraldo, Deus abençoe. Josevaldo também. Enfim, a todos os irmãos, Isabela está aí, Enile, Júlia também. E nós, Lelinha também está conosco, Michele, enfim, a todos os irmãos que estão sintonizados aí, Nathalie já está na área, Iavé Sacerdote Yosef Yeshua também está aí conosco, glória a Deus. Enfim, a todos os irmãos, sem delongas, vamos convidar o pastor Carlos Irã para estar transmitindo a palavra do Senhor. Presbítero Michelson, graça e paz. Paz do Senhor, pastor Carlos. Pai do Senhor, meu filho querido, tudo bom? Tudo bem, melhor agora. Nunca mais vi o senhor. Pois é, rapaz, tem eternidade. Tá parecendo Abraão que não via Melquisedeque, só viu uma vez, né? Pastor, são exatamente 9 horas e 27 minutos. E nós, hoje, a gente sempre procura deixar o maior tempo para o estudo da palavra. E essa live vai se encerrar às 10 horas e 13 minutos. Então, quando for umas 10 horas e 8 minutos, aí a gente fazer a dá uma cena. Dá uma senha, okay. Viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Fica à vontade, pastor Carlos. Ok, eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do pastor Jota, estou cumprimentando o pastor presidente, sua esposa, ao pastor Valdécio, que é o superintendente da escola, e todo o rebanho que está sob a direção aí de Deus, e do pastor Elias com a sua diretoria e os seus obreiros, sua liderança.
O tema de hoje, ele fala, né, Melquisedeque, rei de justiça. Tem como texto base Hebreus 7,17, quando o autor sagrado, ele diz, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, a gente tem, nessa lição, o objetivo geral, que é apresentar lições do perfil de Melquisedeque como rei de justiça. E alguns objetivos específicos, que é explicar quem era Melquisedeque, mostrar lições do caráter dele e refletir acerca do sacerdócio que Melquisedeque exerceu. Então, entrando já na lição, que apresenta esse personagem um tanto enigmático, misterioso, e que sobre ele tem uma nuvem de muitos ensinos, às vezes equivocados, nós vamos procurar, com a ajuda de Deus, conversar com os irmãos à luz do que a palavra de Deus realmente explica sobre esse personagem. Na verdade, é preciso a gente entender que o livro de Hebreus é um livro cujo autor é anônimo, e ele foi escrito para demonstrar para os judeus e para os cristãos, né, que aquele personagem novo que entrou na história, revolucionando o antes e o depois, dele como um marco de divisão, que é Jesus Cristo, era mostrar que Jesus é melhor e maior do que qualquer personagem na eternidade, né? E qualquer personagem na história do mundo material. E ele compara na eternidade Cristo a qualquer ordem de anjos, e a conclusão é que Cristo é superior. E depois ele entra na história humana e o compara com vultos como Abraão, como Moisés, né? Como Davi, como tantos outros personagens, e sempre a conclusão é que Jesus é maior e melhor. E isso era para trazer um reforço para aqueles irmãos egressos do judaísmo que ainda tinham resquícios e ranços da lei de Moisés, e de Moisés como o maior vulto do judaísmo, e Abraão também como pai do judaísmo, e eles precisavam entender que esses laços precisavam ser rompidos, não destruídos, mas ser rompidos, porque Jesus trouxe uma nova aliança, e ele é a âncora e a sustentação dessa nova aliança. E no passar desses personagens surge, então, o vulto, né, de grandeza e grandiosidade chamado Melquisedeque. E poucos textos sagrados têm acerca dele. É Gênesis 14, quando ele surge, e a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, em Salmo 110, 4, e nesse texto, que é o texto base que estamos lendo, que é Hebreus 7, onde se fala sobre Melquisedeque. Mas para falar um pouco sobre Melquisedeque, é preciso entender que o livro de Hebreus também, ele lança mão de um recurso de ensino, um recurso pedagógico, que se chama alegoria, tipo ou parábolas, que são formas de trazer lições para reforçar mensagens e solidificar ensinos através dessa forma fácil de se entender ou de se fazer comparações. E as alegorias, ela é um modo de interpretação ou de expressão que consiste em apresentar um pensamento, né, e sobre a forma figurada. E com isso trazer lições cujo significado seja transmitir sobre alguém ou sobre algo, como se ele fosse uma sombra ou uma projeção de uma realidade bem maior. Então, Melquisedeque, ele é uma alegoria, ou um tipo, ou uma sombra de Jesus Cristo. E para isso, ele tinha que ter algumas similaridades com a pessoa de Jesus, no sentido de, ao comparar Cristo como sumo sacerdote eterno, teria que haver na terra uma figura que se assemelhasse a ele como um tipo, como uma sombra daquilo que realmente Jesus representa e é. E daí surge
a pessoa de Melquisedeque, e o texto sagrado vai trazer alguns pormenores sobre ele que a gente vai daqui a pouco vislumbrar. Mas isso posto, a gente queria deixar os irmãos esclarecidos de que o vulto Melquisedeque, com aquilo que ele viveu e vivenciou de Deus e dos homens, deu a ele as credenciais para que, ao comparar-se com Cristo, ele fosse um tipo perfeito para representar Jesus no quesito de sacerdócio. Então, a gente, entrando na nossa lição, Melquisedeque é apresentado como um personagem misterioso. Misterioso por quê? Porque lá em Gênesis 14, Abraão tinha ido a uma guerra para libertar o seu sobrinho Ló, que tinha sido cativo, né? E na mão de uma confederação de 4 reis, e Abraão vai com 318 homens, 318 empregados, que eram servos dele, né? E esses homens nascidos em casa, e aqui está uma coisa importante a gente fazer um parêntese. Quando a Bíblia diz nascidos em casa e que Abraão os chama, é um conceito muito importante para quem lidera, para quem tem uma missão, para quem encabeça uma missão para coordenar pessoas para alcançar objetivos, que ninguém é melhor companhia do que aqueles que estão na sua casa, que nasceram por você, que foram discipulados por você, que foram preparados por você, que lhe devem lealdade e fidelidade por amor a você, né, por amor àquilo que você traça como algo a ser alcançado. Abraão poderia, por ser rico, contratar mercenários para ir à guerra e libertar o seu sobrinho. Mas ele optou, ainda que em desvantagem, porque era apenas 318 homens, ele optou por ter esses homens leais ao seu lado e que arriscariam a sua vida para combater um exército confederado de 4 reis. E demonstra também que Abraão era um homem estratégico, era um líder que pensava, era um líder que ele não era uma pessoa irrefletida. Então, quando ele vai ao combate com esses 318 homens, certamente que ele pediu a direção de Deus, orou, e houve um planejamento. E nesse planejamento, Deus honrou Abraão e lhe deu a vitória sobre aqueles reis, coisa que era impensado para a sua época. Aquele pequeno exército venceu uma grande confederação de exército de 4 reis. E ao retornar Abraão para a sua casa, sai ao encontro o rei de Salém, que depois veio a ser Jerusalém. Salém é cidade de paz. E Melquisedeque, quando lhe sai ao encontro, ele era um rei cananeu. Melquisedeque não era da descendência de Abraão, não fazia parte da família de Abraão e nem era parentado a Abraão. Ele era um cananeu, ou seja, ele era uma pessoa, né, nativa de Canaã, aonde a prática comum, normal e natural era o politeísmo. Eram as práticas pagãs de uma religião de devassidão e uma religião que afrontava Deus constantemente. Mas a Bíblia não entra em detalhes. Como é que Melquisedeque passou a crer? Porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia valida a condição espiritual de Melquisedeque, e essa condição espiritual dele já era conhecida de Abraão, porque Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque e se sujeita a receber dele a bênção, e também confere a ele, né, o direito de receber o dízimo dos espólios, e aqui a gente vê que o dízimo era bem antecedente à lei mosaica. Já era uma prática, porque o dízimo não é uma obrigação. O dízimo é um mero reconhecimento de quem crê de que Deus é soberano e dono de tudo. É apenas uma devolução em gratidão, tá? E Abraão fez isso. Então, quando esse vulto surge, que vai ao encontro de Abraão, né, Melquisedeque também está reconhecendo que de uma forma misteriosa e milagrosa, o Deus a quem Melquisedeque servia
é o mesmo Deus a quem Abraão servia. E Melquisedeque reconhece que aquela vitória estrondosa só era devida a um milagre, a um poder sobrenatural que abraçou e encampou a proteção a Abraão. E com isso, esse vulto histórico surge, e o significado do seu nome hebraico é Rei de Justiça. E aqui tem uma coisa interessante, pastor Jota e irmãos, é que não há paz sem justiça. O livro de Hebreus esclarece no versículo 7, né, do capítulo 7, que que Melquisedeque era rei de justiça. Antes de ser rei de paz, ele era um homem justo. E o que é justiça? Justiça é simplesmente o reconhecimento ou mérito do direito de alguém ou de algo, né? Independentemente se ele é pobre, se ele é rico, se ele é pequeno, se ele é grande, se é famoso ou anônimo, né? Quem tem o poder de reconhecer direito e o faz, ele é justo. Mas quem não faz por outros interesses quaisquer é injusto. E a justiça praticada, o fruto dela é a paz. Todo líder, todo pastor, toda autoridade que exerce a justiça sobre os seus liderados, ele tem como colheita um ambiente de paz, um ambiente de respeito, um ambiente de liberdade, um ambiente de reconhecimento da sua autoridade que não foi imposta, mas foi conquistada. Então, a palavra de Deus, ela fala, em poucas palavras, que este enigmático personagem chamado Melquisedeque é rei de justiça. E por isso é que a sua cidade é uma cidade de paz. E ele reina nela com paz. E esse rei cananeu, o escritor de Hebreus, dá um detalhe interessante. E esse detalhe interessante tem trazido muitas confusões de interpretação. Que diz assim, que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante. Aqui o texto fala semelhante, ele não é igual. Porque o tipo tem que ter similaridade. A alegoria tem que ter comparação a algo que ele representa maior do que ela, né? Então, a Bíblia diz, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, esta expressão do escritor de Hebreus tem trazido uma certa confusão de alguns intérpretes da Bíblia que têm dito que Melquisedeque era um anjo que de repente apareceu para Abraão e que esse anjo tinha na sua vida, louvado seja Deus, tinha tido na sua vida aquela missão de aparecer a Abraão, abençoá-lo e desaparecer. Mas essa explicação, ela é infundada por um motivo muito simples. Nessa comparação, a própria Bíblia se autoexplica. A Bíblia é um livro que ela mesma dá a interpretação para não deixar confusões, não deixar brechas para interpretações errôneas ou para sustentar heresias ou falsidades inventadas por pessoas. O versículo 6 do capítulo 7, ele diz bem assim, né? Mas aquele, está falando de Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, né? Tomou dízimo de Abraão e o abençoou com todas as promessas. Ou seja, o próprio escritor de Hebreus explica que este homem misterioso chamado Melquisedeque, que o Espírito de Deus não permite que seja registrada sua genealogia, ou seja, os seus ascendentes e nem os seus descendentes, sua biografia curtíssima, ela é tomada apenas para lhe emprestar a condição de ser um tipo ou uma alegoria perfeita de Cristo como sumo sacerdócio eterno de Deus.
Assim como Jesus não nasceu, assim como Jesus não tem origem, assim como Jesus também não tem fim de existência, o Espírito de Deus não permite. O versículo 6 ele diz que a sua descendência não é contada, ou seja, não é registrada. Mas ele existiu e viveu como um ser humano qualquer, normal, nasceu, desenvolveu-se, cresceu, assumiu uma posição de autoridade, e nessa existência também ele partiu daqui para o outro lado da vida, mas na sua existência ele encontrou-se com Deus, foi íntimo de Deus e foi sacerdote de Deus. E o interessante é que isso se adequa ou se ajusta a Cristo com o direito de reivindicar sacerdócio, porque na religião judaica e preso ao judaísmo, Jesus não podia reivindicar o direito de ser sacerdote. Ele poderia reivindicar o direito de ser rei, o direito de ser Messias, mas na tradição judaica e na história da cultura judaica, ele era vedado. Ele não tinha esse acesso nem esse direito de reclamar o seu direito de ser sumo sacerdote dos homens. Por quê? Porque o sumo sacerdote ou o sacerdote tinha que ser descendente de Arão e da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. As promessas para Cristo, de um cetro eterno, de um reino eterno, a tribo de Judá não lhe dava o direito. E ele também não poderia forçar esse direito, impor esse direito. E esse direito de conquista, Deus busca esse direito não no mundo dos homens, mas Deus busca esse direito na eternidade. Na eternidade há uma classe sacerdotal, da qual Jesus é o sumo sacerdote dela. E para isso é que Melquisedeque, que não é judeu, Melquisedeque, que não pertence a tribo nenhuma de Israel, ele então se torna o tipo de Cristo, e nesse sentido, não lhe confere ou não lhe registra seus pais, sua mãe, por isso é que o texto usa essa linguagem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e sem fim de dias, justamente para que ele seja o perfeito tipo daquele que não tem origem, daquele que não tem fim de existência, daquele que é sumo sacerdote segundo uma classe sacerdotal eterna, da qual Deus deu a Melquisedeque por soberania de Deus. Um cananeu, por soberania de Deus, é chamado por Deus para servir ao Senhor, e a ele é dado o poder, o direito e a autoridade de ser sumo sacerdote, sacerdote entre os homens. Ao ponto da sua autoridade espiritual ter tamanha envergadura, pastor Jota, que o maior patriarca, Abraão, né, admite a sua autoridade, aceita e recebe dele a oração e recebe dele a confirmação das promessas. Então isso é interessante a gente entender para não fazer mais confusão acerca da pessoa de Melquisedeque. Ele não foi anjo, ele não apareceu de repente, ele também não sumiu de repente. Apenas o texto quer deixar claro, né, que ele como um tipo perfeito, tá? Assim como José, por exemplo, só abrindo aqui um parênteses. José, a gente não vê a Bíblia registrar defeito de José, porque José é um tipo perfeito da integridade de Cristo. Simplesmente por isso. Mas José foi um homem pecador, como todos nós somos. Mas a sinceridade e a dedicação dele, e o compromisso ferrenho dele com Deus, o Espírito de Deus, então, não permite o registro dos seus deslizes, para que a sua integridade seja semelhante a Cristo, como um tipo de Cristo, tal qual também José é. Então, essas características de Melquisedeque demonstram que ele tinha a condição, né, de abençoar Abraão, porque exercia o sacerdócio, tinha a mesma fé, era o mesmo Deus. Interessante que o texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, na língua hebraica, significa El Elyon, né? E El é Deus.
na língua hebraica, El é Deus. E Elion é Altíssimo. Mas o Altíssimo aqui, nesse sentido, é aquele que está mais alto do que o mais alto dos mais altos. Por isso é impossível Deus olhar para cima, porque não há nada além de si. Ele é o mais elevado de todos. Se alguém quiser se elevar, caiu do cavalo, porque além dele, muito além, está o Altíssimo. Então, Melquisedeque era sacerdote desse Altíssimo e representava a pessoa e o sumo ofício lá do Eterno, que um dia se fez homem na pessoa de Cristo, mas que já tinha esse direito de ser sumo sacerdote no mundo eterno. Mas um representante seu, como um tipo, estava aqui na terra, fora da tribo preceituada por Moisés, instruído por Deus, que era a tribo de Levi e da família de Arão. Então, Jesus, ele reúne essa condição. E como os irmãos vão me desculpando, que de vez em quando eu estou tossindo aqui, atrapalhando um pouco aí a vocês. Mas o Melquisedeque, por ser um homem justo, né, e praticante da justiça, porque o mundo tem fome de justiça. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. O nosso mundo é um mundo que morre por não ter justiça. O direito é pervertido, né? O pastor Jota, ele é operador do direito e ele sabe que nem sempre o direito é reconhecido. Às vezes o direito é bom, a defesa é ótima, os fatos corroboram com o direito a ser reconhecido, mas por interesses outros, escusos, aquele que poderia dar o direito, que é o juiz, ele prefere perverter o direito. Sentenças são compradas, sentenças são vendidas e o direito é pervertido. Mas Melquisedeque não tinha esse problema. Quando a Bíblia defende que ele era rei de justiça e praticava a justiça, valida algo que ele tinha afinidade com Deus. Porque o Deus que nós seguimos, ele é um Deus justo. Se tem uma coisa que Deus nunca faz, é desviar-se da justiça. Tanto que os seus atos, todos os atos de Deus, sem exceção de nenhum, são retos. Todos os atos de Deus são justos. Você e eu podemos não entender o ato divino, mas a Bíblia diz, Paulo fala que diante dele, todo homem é mentiroso para que ele seja verdadeiro sempre. Né? A gente muitas vezes quer dar uma de bom, dar uma de perfeito, dar uma de corretão, mas nós não somos essa cocada toda que muitas vezes a gente acredita que seja. No entanto, quando nós reconhecemos nossos atos falhos, nossas incorreções, nossas infrações, nossos pecados, nossos delitos, e reconhecemos que somos impotentes para vencê-los por nós mesmos, e pedimos o socorro daquele que é reto e justo, íntegro e santo, então nós temos o socorro dele e passamos a aprender com ele, a viver e a praticar a sua reta justiça. E nesse sentido, o homem Melquisedeque também era um homem pacífico, porque ninguém, irmãos, que pratica a justiça é violento, é desrespeitador, é agressivo, é arrogante, é soberbo. Ninguém que ama a justiça quebra limites, quebra regras, porque o mundo dos homens é interessante. As regras só são para os menores. Os que representam a lei deveriam ser os mais cercados e presos pela lei e pela regra. A gente tem um exemplo claro em Deus. Deus não viola nenhuma das suas leis.
às vezes uma lei maior, né, se exerce, por exemplo, vou dizer para você, a lei da atração, se você for andar sobre as águas, a lei da atração te puxa para o fundo. É a lei da atração, a gravidade, te puxa para o fundo do leito das águas, do rio. Mas uma lei maior, que é a lei da sustentação, o avião vence. Os pássaros vencem. É a lei da sustentação. Ela faz com que você esteja além da gravidade. Foi isso que Jesus fez quando andou sobre as águas. O poder da gravidade foi vencido por essa lei. Então, uma lei maior pode vencer uma lei menor. Um princípio maior pode suplantar um princípio menor. E quando Deus age e a gente não entende, ele está agindo por um poder maior, por um princípio maior, por um propósito além daquilo que a nossa mente pode alcançar. E nesse sentido, a gente vê que não existe a condição da justiça ser contradizente ou conflitante com a paz. Elas são almas gêmeas que andam juntas. Quando a justiça é exercida, a paz é perenizada. Por isso é que Melquisedeque também era rei de Salém. Antes de ser rei de Salém, ele era rei de justiça. O trono daquela cidade tinha descanso, porque aquele que estava no trono era um homem de paz. Por isso é que ele praticava a justiça. Por isso é que os seus súditos tinham nele o prazer de estar sob o seu cuidado, porque sabiam que ele era um homem justo e reto. Por isso é que Abraão também reconheceu a sua autoridade. E é por isso que nós devemos orar para que os nossos líderes sejam homens com a mente de Deus e o coração de Deus para praticar a justiça e com ela vir a boa e perfeita paz. E esse homem, Melquisedeque, a lição, pastor Jota, ela traz aqui algumas comparações interessantes. A qualidade e realizações. Ele foi o primeiro sacerdote das Escrituras, né? As Escrituras nos apresentam, antes de apresentar Arão, antes de apresentar seus filhos, os descendentes de Arão, né? Antes de todos eles, séculos antes, a Bíblia nos apresenta este personagem misterioso chamado Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e não judeu, sendo um cananeu. Vivendo no meio... Não foi fácil para Melquisedeque, no meio de tanta idolatria, de tanta prática errada, ele usufruindo de alta posição, ser um crente e ser sacerdote de Deus, o Altíssimo. E também quais são as lições de sua vida para nós? O autor da lição, ele diz: viva para Deus e provavelmente você estará no lugar certo, no momento certo. Foi o que aconteceu com tanto para... Eu creio, pastor Jota, que Melquisedeque não foi ao encontro de Abraão por acidente. Com certeza, Deus falou com Melquisedeque, né? Deus instruiu Melquisedeque a ir ao encontro do seu servo e abençoá-lo. E receber dele, né, o reconhecimento do que pertencia a Deus, lhe dando o dízimo de tudo, de todo o espólio que ele fez. Tá? Então, tanto Abraão estava no lugar certo, como Melquisedeque estava no lugar certo. Ou seja, você, como crente, vivendo para Deus, não vai estar vivendo de uma forma acidental, de uma forma aleatória. Sempre terá propósitos, os encontros de milagres e de portentosos atos de Deus através de você serão realizados na hora certa e no momento certo. E aí é uma pergunta do autor da lição: a quem ou a que você dedica a sua lealdade? Você colocará suas energias, nós colocaremos nossas energias
nosso coração, nossos talentos a quem somos mais leais. Na hora da provação e da crise, muita gente dá sua lealdade ao adversário, porque o seu coração estava apenas nos bens que Deus lhe dava, na condição confortável que as bênçãos de Deus lhe davam. Mas, na hora do vamos ver, muitos provam que o seu coração é desleal para com Deus. Então, a lealdade, ela é importante, porque, honestamente, você vai, através de seus atos, declarar para os homens sem palavras a quem realmente você é leal, a quem realmente você é dedicado. O mundo está atravessando um cenário que está sendo montado e que não vai demorar muito. Vai se conhecer quem é leal a Deus e quem não é. Né? Hoje, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Nicarágua, Venezuela, Afeganistão, países muçulmanos, países ditatoriais, se vê e se tem prova viva de quem é leal a Deus e quem não é. Ele realizou também, ao sair ao encontro de Abraão, que Abraão era um crente praticamente solitário, ele, Sara e sua família, seus servos. Mas este encontro propiciou Abraão a entender e a experimentar que havia outros como ele. Deus sempre tem remanescentes. O diabo gostaria de na terra não ter crentes. O desejo ensandecido e louco de Satanás é que na terra não houvesse nenhum crente. Mas Deus nunca deixará de ter remanescentes. Às vezes os nossos olhos não os veem, como Elias não via os 7.000 em Israel. Mas Deus sempre tem remanescentes. E Abraão pôde entender e ver um remanescente de alta envergadura na sua frente. E isso o encorajou, o animou. É o que a Bíblia diz, um ao outro ajudou. Né? Esse encontro, essa troca, essa experiência de comunhão entre esses dois grandes vultos bíblicos, deu a Abraão e também deu a Melquisedeque um ânimo novo para continuar a jornada servindo a Deus. Tá? E Deus sempre reconhece a pessoa inocente sempre a seu tempo. Por isso é que Deus não permite, pastor Jota, vingança. Sempre ao seu tempo, Deus vai tratar do culpado. Porque a forma de Deus tratar do culpado é uma forma de recuperação. É uma oportunidade para se recuperar e não para ser destruído. Né? Ele dá um tratamento adequado para haver arrependimento. Nós não temos essa condição. O nosso desejo é passar o trator por cima. Mas Deus não faz assim. Pastor Carlos, Pois não. só desculpa interromper, nós temos mais 9 minutos para o senhor, entendeu? Pronto, certo, já estou 9 minutos, né? Obrigado. Isso. E o seu caráter refletia o amor que ele tinha a Deus. Porque servir a Deus na pobreza é relativamente fácil. Porque a pobreza da dependência, a pobreza você vai ter que buscar auxílio. Mas servir a Deus com riquezas, fortunas, em alto cargo, como ele era um rei, é difícil, irmão. Não é tão fácil, não. Os atrativos do dinheiro, os atrativos e tentações do poder, as facilidades que o poder e o dinheiro propicia ao enfermiço coração vaidoso humano, a pessoa tem que ter muita rendição a Deus para poder enfrentar esse mundo tão tentador e permanecer firme. Então, tem que ter muito amor ao Senhor, o que demonstra que Melquisedeque tinha muito amor a Deus e muita lealdade a Ele. Tá? E continuando a lição para a gente terminar, né? Jesus, já falei, ele como sumo sacerdote eterno,
não é da ordem de Arão, não faz parte do sacerdócio de Levi. Não. Ele não tem essa condição. Não lhe é permitido ter essa condição, até porque são sacerdócios temporários. Não podia ser tipo dele. Por isso é que Melquisedeque ele é o tipo perfeito, sem pai, sem mãe, sem genealogia, registrados. Para poder demonstrar que antes de Melquisedeque já estava Cristo na eternidade sendo sacerdote, sumo sacerdote. Depois de Melquisedeque continua ele, depois de Arão, depois de todos, depois de tudo terminado, continua ele sendo sumo sacerdote eterno. Certo, irmão? Por isso é que ele tem essa condição e classificação. E para terminar, essa ordem tipológica, né, ela nos dá a tranquilidade de entender que aqui na Terra estamos debaixo da direção e da administração competente do Espírito Santo, mas lá no mundo eterno, no céu, nós temos um sacerdote que nos representa com uma condição linda. E aqui eu vou concluir. E a condição linda está em Hebreus 2, quando a Bíblia diz que ele não socorre descendentes de Abraão. Aliás, ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ou seja, homens. Porque sabe o que é padecer. Por que ele sabe o que é padecer? Porque antes de Jesus, Deus tinha conhecimento intelectual do sofrimento. Deus tinha conhecimento intelectual da nossa fragilidade. Deus tinha conhecimento intelectual da morte. Deus tinha conhecimento intelectual do choro, da dor, da traição. Deus tinha conhecimento intelectual das coisas que nos machucam, da nossa finitude. Mas em Cristo, Deus passa a experimentar. Em Cristo, Deus experimentou fome. Em Cristo, Deus experimentou sede. Em Cristo, Deus experimentou tristeza, angústia, aflição. Em Cristo, Deus experimentou o desprezo. Em Cristo, Deus experimentou a angústia. Em Cristo, Deus experimentou a dor do chicote. Em Cristo, Deus experimentou cusparada. Em Cristo, Deus experimentou escárnio. Em Cristo, Deus experimentou zombaria. Em Cristo, Deus experimentou a morte. Por isso, se antes, o que o escritor de Hebreus quer dizer no capítulo 2 se você já tinha um Deus que na sua cabeça era compassivo, amoroso e misericordioso, imagine agora que ele experimentou tudo o que você é e passa. Não é que Deus se tornou mais, não, é que ele experimentou. Uma coisa é você ter uma ideia de uma teoria, outra coisa é você praticar o que a teoria diz. Então, Deus, né, em Cristo, experimentou, né? Por isso é que diante de Deus, esse sumo sacerdote, que já era antes de vir ao mundo, na ordem sacerdotal eterna, né, que Deus classifica como a ordem de Melquisedeque, em Cristo, tá? Você é representador diante de Deus. Quando o adversário quer destruir sua vida, destruir sua fé, destruir sua comunhão, lhe acusar, ele está lá, não só para nos defender, como também para ser o fiel mediador entre Deus e nós, e entre nós e Deus. Que Deus te abençoe, pastor Jota, muito obrigado. Espero que a Bíblia, que fala sempre mais alto aos nossos corações, tenha fortalecido a nossa compreensão, né, ou reavivado a nossa compreensão, ou nos ensinado ainda mais acerca dessa figura, desse vulto tipológico, né, em que Deus o insere na história, justamente para mais tarde, veja como Deus é lindo. Melquisedeque surge
e desaparece, misteriosamente como surgiu, porque havia um propósito mais tarde de demonstrar o que ele representava. E, finalizando de verdade, isso é para a gente entender uma coisa. O que é um tipo? Um tipo é a projeção é uma sombra que projeta uma realidade, para a gente entender de uma forma mais simples. Tá? Se porventura o pastor Jota, acho que tem 1,90 m, por aí, né, pastor Jota? Não, 1,81 m. 1,81 m. Eu já tenho em torno de 1,69 m, já tive 1,70 m, a gente vai diminuindo, né? Mas, por exemplo, se eu aparecer para uma pessoa de manhã, ali para umas 8, 9 horas, a minha sombra vai projetar uma pessoa grande. Se pastor J aparecer meio-dia, a sombra dele vai projetar um anão. Né? Tudo vai depender da luz que projeta sobre a pessoa. Assim são os tipos. Melquisedeque era uma sombra que projetava alguém muito maior. Então, lá no Antigo Testamento, esse vulto é grande. Mas o que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, quando o sol da justiça projetou meio-dia sobre Melquisedeque, ele se torna pequeno diante daquele que é o verdadeiro grande sumo sacerdote eterno. Glória a Deus. Deu para entender? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Carlos, antes de desligarmos aqui, nós já vamos fazer o encerramento e queremos também que o senhor possa estar impetrando a bênção apostólica. Eu quero antes agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão aí. Eu vi a tia Cássia, irmã do senhor, lá de Brasília, a missionária Cássia. Deus abençoe. Deus abençoe Um abraço, os nossos queridos irmãos, tá? A Rose, diaconisa Luciene, presbítero Elias, Rosileide, pastor Messias, enfim, há muitos irmãos que estão conosco. Eu mando um abraço também especial ao nosso querido pastor presidente, pastor Elias Araújo, é o pastor presidente da ADM, e também as nossas irmãs, Adrê tá aí também, Samara, diaconisa Samara, enfim, Betânia, Jeane também, teve também conosco aqui o pastor Cleverson, da Assembleia de Deus Madureira. Deus abençoe também a todos os irmãos que estão aí sintonizados nesta live, foi muito edificante. O Cleverton também aí, Deus abençoe. E pastor, temos 3 minutos, eu não sei se, eu sei que é muito pano para a manga, mas outra pessoa também, a exemplo de Jesus, né? Nós temos também aqui Davi também, que era um tipo de Cristo, e é curioso porque em Samuel, 1 Samuel, Saul faz algo que não era competência dele, de sacerdote, e Davi, ele faz algo que a semelhança de Saul, ou seja, ele oferece também sacrifício quando a arca está voltando para o domínio de Israel, digamos assim. E aí, Davi, ele ocupa 3 funções: rei, sacerdote e profeta. E justamente o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que alguns apontam e direcionam. 30 segundos, nós temos 1 minuto e 25 segundos. O que é que o senhor acha disso? Pastor Jota, assim, 30 segundos eu sei que é... Então mas, vamos assim, fazer o seguinte, é um tema para a gente abordar em uma outra live. Pode ser assim? Tranquilo. Então, Perfeito, irmãos, pode ser. fica aí o compromisso do pastor Carlos. Pode Já ser. estamos intimando, ok? Eu quero também, pastor Carlos, antes do senhor ministrar a bênção, eu quero informar que hoje à noite, 18h30, teremos o culto da família ADM. Vai estar conosco ministrando a palavra pastor Miqueias Araújo, meu irmão, e está cantando a evangelista Rayane, ela que tem um hino também da sua autoria. Deus abençoe a todos. Isso mesmo, diaconisa Luciene está dizendo, eu quero assistir. É um tema para a gente se debruçar. Pastor Carlos, ministra a bênção para a gente fazer o encerramento. Amém. Mas antes eu quero, como tem 2 autoridades aí sobre nós, né, pastor Cleves e pastor Elias Ribeiro, pastor Elias e pastor Cleves, nós temos a visão do reino, eu quero agradecer a presença deles, Já de vai vocês. 10 segundos.
Tá. Vai encerrar. E que a bênção